Lucas 19:10 é o texto da nossa meditação. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus 28, 19. A palavra de Jesus na grande comissão. Diz assim a Bíblia: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão, ou ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, fala conosco nessa manhã, que possamos entender os teus projetos para a nossa vida como igreja. Em nome de Jesus, amém. E você pode assentar-se, se possível você pode aplaudir aquele que reina. Graças a Deus. Amém. Queria falar com a igreja hoje sobre a principal missão da igreja aqui na terra. Principal missão. Existem missões. Por exemplo, o governo está trabalhando, o governo brasileiro trabalhando. Hoje de manhã eu li uma frase do presidente da República, falando sobre o preço da carne. A carne subiu, irmão? Subiu, não é? Quem é carnívoro, restaurantes, aí deve estar sofrendo um pouco com o preço da carne. Aí uma frase do governo, porque as pessoas questionam, não é? Eu não posso tabelar a carne. Então, não é uma função do governo cuidar disso também, embora seja. Mas existe um porquê que a carne subiu. A China está querendo comer carne. Meu Deus do céu. E o que eu tenho que ver com a China? Só que os bois lá estão com problema e eles têm que comprar boi em algum lugar. E estão comprando aonde? Aqui no Brasil. Resultado, eles vendem para lá, falta carne para nós aqui. Aí sobe. Pronto, é isso aí. É a lei da oferta e da procura. Mas a função principal do governo é governar também essa situação. Daqui uns dias o que acontece? Acontece que tem mais carne no mercado, sobe, abaixa o preço. Porque as barreiras são colocadas na nossa frente em todas as situações. Barreiras são colocadas. Essa semana teve o Black Friday, não é isso? Irmãos, eu estava lendo uma situação, para você ver como barreiras são colocadas. O McDonald's e o Burger King quis vender lanche barato. Alguém foi na fila deles lá? Foi? Foram? Quis vender lanche barato. Eles estavam fazendo assim, um monitorando o outro. A Black Friday do Burger King era 3 lanches por R$5. Eles terminaram vendendo 10 lanches por R$15. Um vendia mais barato, outro abaixava. Irmão, agora, 10 lanches por R$15. E podia pedir por telefone ainda. As pessoas ficaram doidas. O que eles não entenderam? Que existe um limite para a fabricação desses lanches. Sim ou não? Tem um limite. E o limite foi estourado, ultrapassado. Então, algumas barreiras que nós colocamos na nossa vida, no dia a dia, elas acontecem naturalmente. A carne subiu porque a China começou a comprar carne nossa.
o Burger King lá e o McDonald's quiseram fazer uma promoção maravilhosa. Irmãos, se eu fosse dono de lanche, eu ia chorar sexta-feira. Eu ia ficar triste sexta-feira. Por quê? Porque eu vendi um lanche por R$30 e o meu concorrente está vendendo 10 por 15. O meu custa o dobro. Não é? Esses dias eu estou indo lá buscar Lourdes em Peúna. Parei em Charqueada, ali no centro de Charqueada, para comprar um lanche para ela comer lá em casa, para nós comermos. Entrei uma lanchonete bonita, bem arrumada. Fui ver assim, promoção. Compra um, ganha outro. Eu paguei R$6,90 um lanche desse tamanho assim, ó. Eu falei, eu só quero um. Não, mas você tem que levar o outro. Eu falei, então tá bom, me dá 2. 2 por R$13. Eu falei assim, mas, moço, o senhor não está vendendo muito barato? Ele falou assim, se eu não fizer isso, o povo vai lá em Piracicaba comer, lá pagar 5. Então a pessoa começa a ter caminhos. Surgiu uma barreira, ela abre um caminho. Surgiu, e aí tinha um monte de crente, irmãos, lanchonete que vende lanche barato, só tem crente, aleluia. Eu falei, ô pastor Toninho, eu falei, oi, tudo bem? O senhor, como que a gente ia imaginar o pastor Toninho aqui? Eu falei assim, então, estou comendo um lanche também. O lanche é bom? Pastor, é da hora. Aí um menininho lá, muito educado, ele comprou um, veio 2, ele foi me dar um. Eu falei, não, come os seus 2. Obrigado, pastor, estou com fome. Aleluia. Era só educação. Eu falei, eu percebi. Você já perguntou para alguém se a pessoa quer alguma coisa e a pessoa fala assim, quero. Já aconteceu com vocês? Só comigo. Aconteceu? Esses dias foram uns meninos lá em casa fazer um serviço lá em casa, eu, por educação, cedinho, a mesa de café estava colocada, tinha lá a garrafa de café, ainda tinha que chegar a Marcela, a Bruna, para tomar café ainda, e eu já tinha tomado um tanto da garrafa, falei assim, vocês querem um café? O rapazinho, eu aceito um café. Aí eu falei para a Lourdes assim, tomaram tudo o café, eu vou fazer outro. Porque a pessoa pediu, a pessoa quis. É direito dela, você não ofereceu. Às vezes você oferece alguma coisa, a pessoa fala assim, eu vou ficar. E aí, são barreiras que muitas vezes são nos colocadas. O mundo coloca barreiras na nossa vida, sim ou não? E às vezes você pede um poder para vencer as barreiras. E eu digo para você que sem uma visão, sem uma ideia, sem uma direção, nós não vamos vencer barreiras. E não adianta ter força quem não tem visão. Não adianta ter força quem não tem uma direção. Porque a força ela pode estragar tudo, sim ou não? Olha só, pega-se um elefante, adestra ele, e quando ele está bebezinho, coloca o elefante numa estaca e amarra a perna dele com uma corrente. E aquele elefante amarrado com uma corrente, numa estaca, começa a crescer. Porque ele é um ser vivo. E ele está crescendo. Aquela estaca é o limite dele. E o que muitas pessoas, até para vender barato, você tem que ter os seus limites. Porque senão você não dá conta. Não consegue atender a demanda. E aí, aquele elefante, pastor Cláudio, começa a crescer e de repente ele sai de 100 quilos, 200 quilos para 2, 3 toneladas. E você pode ir no circo, no zoológico, aonde aquele elefante é amarrado, preso, eles não mudam o tamanho da estaca e eles não mudam o tamanho da corrente. A corrente é a mesma, a estaca é a mesma. Sabe por quê? Porque aquele elefante está preso, ele não sabe o tamanho da sua força. Então ele não tem a visão para usar a força. Força ele tem. Só que ele não tem visão para saber que ele não precisa ficar preso àquela estaca. E eu pergunto para você, tem estacas
prendendo a sua vida? Hoje é dia de nós quebrarmos essas estacas em nome de Jesus. Tem correntes que nos amarraram e nos limitaram. Nós precisamos quebrar essas correntes, porque não tem para Deus limites quando a gente confia. Você pode dar um glória a Deus? Fala comigo assim: uma pessoa com visão e com poder, ela chega. De novo, uma pessoa com visão e com poder, ela chega. E eu vou dizer para você: eis que recebereis o poder do céu, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A igreja tem o poder de Deus liberado sobre a vida dela. Nós temos o poder de Deus liberado sobre a nossa vida. O que falta para mim então? Às vezes entender o meu propósito. Às vezes entender o meu chamado maior. E quando eu não entendo o meu chamado maior, as barreiras, elas me prendem. Eu faço uma promoção, eu promovo alguma coisa, mas eu não dou conta, porque eu tenho barreiras. Surge uma crise do outro lado, de repente afeta a minha vida aqui. Surge um problema lá longe, que eu nem sei aonde é, e eu estou aqui sofrendo por causa do problema lá de longe. São limites, são barreiras que são nos colocadas. Mas se nós adequarmos, Alexandre, a visão e o poder, a gente chega. A gente vence. Tiago, a gente vence. A gente consegue. Olha só. A visão, ela faz entender o propósito. Vamos fazer uma representação para chegar onde que eu quero. Eu estou com essa palavra no coração desde que eu ouvi aqui na igreja um pastor pregando. Eu estou usando parte da pregação dele para trazer para nós, para lançar a ideia no final do culto. Jardim do Éden, Lilian e Alexandre. Jardim do Éden. Acertei o nome, né, Alexandre? Acertei. Jardim do Éden. Lá está Adão sozinho. Deus forma Adão do pó da terra. Quando Deus cria Adão, percebe-se para Adão que ele precisa de uma companheira que fosse idônea. Ele precisa. Deus cria Adão primeiro, e depois, percebendo que precisava de uma companheira, Deus cria Eva. A esposa veio depois do marido. Vamos trazer para nós Cristo, Jesus Cristo. O noivo, o Senhor da igreja. A igreja existe por causa dele. O noivo, Cristo. Deus cria a igreja depois do nascimento, da morte e ressurreição do Cristo, do Messias. Então Adão é o primeiro homem. Cristo é o segundo homem. Vamos dizer juntos? Adão é o primeiro homem. Cristo, o segundo homem. Sim ou não? Eva, esposa de Adão. Igreja, noiva do Cordeiro. Então está aí. Agora vamos ver por que Eva foi criada. Por que Deus criou Eva? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Segura o versículo aqui, nós vamos conversar. Adão foi ferido, ou seja, a cirurgia que Deus fez em Adão, ele dorme, Deus serra uma das suas costelas e cria Eva, faz Eva surgir dali. Então, Adão é ferido, Adão acorda com a sua Eva. Cristo é ferido na cruz, ele ressuscita e Deus forma a igreja, a noiva. Então está aí a comparação. Papel de Eva. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie
e lhe corresponda. Em uma outra tradução, diz assim, que Deus faria Eva para ser ajudadora. Ajudadora. Está aqui, perdão. Ah, já colocou. Desse jeito você me quebra, parabéns. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que seja idônea. Idônea. Se você achar no dicionário, procura a tradução de idônea para mim. Mas idônea, ela significa pessoa que se adequa. Normalmente a mulher se adequa à vida do marido, sim ou não? A mulher nasce, por exemplo, a minha filha, a Bruna. Ela é casada com o Lucas. Eles moram em Jaú, porque a vida do Lucas é em Jaú. Ela mudou para Jaú. Agora eles assumiram uma igreja em São José dos Campos. São pastores em São José dos Campos. Agora eles têm que ir para São José dos Campos. Eu fico com dó. Eu queria que ela não viajasse tanto assim, mas não tem outro jeito. Ela tem que se adequar. Uma moça, esses dias eu casei uma moça, lá em Rio Claro, da família Bock, que o marido está em Tocantins. Ela teve que ir para Tocantins. Então a mulher vai se adequando ao marido. Tá? A palavra idônea significa que se adapta perfeitamente ao propósito para qual se destina. Então, idônea não quer dizer só boazinha, bacana, correta, legal. Idônea também significa que se adapta perfeitamente ao propósito para qual se destina. A mulher foi criada, foi formada para adequar a vida do seu marido. Ó, irmãs, sinto muito, é a Bíblia que fala isso. Porque... Irmãos, é assim que funciona. É assim que a banda toca. Mas também não é para o marido agora, porque acha que descobriu isso, que agora, não, você, pastor, falou, você tem que se adequar ao meu propósito. Não é assim. Nós conversamos, sim ou não? Nós conversamos. Há 30 anos, qual era o papel, o valor de uma mulher? Era bem menor do que hoje. Hoje as mulheres são valorizadas e devem ser mesmo. Você pode dar glória a Deus por isso? A Quadrangular foi a primeira igreja que se tem notícia de dar microfone para a mulher e deixar ela ser chamada de pastora. Não é? Tem igrejas por aí que até hoje a mulher ela pode ser qualquer coisa menos pastora. E são igrejas tradicionais, igrejas fortes. Não se dá valor a esse chamado pastoral à mulher. Entende? Eu não vou dizer que eles estão errados, estão certos. É projeto, é sistema, é meio, é forma. Graças a Deus que nós somos diferentes. Nós já entendemos diferente isso há muito tempo. Há muito tempo. Que a mulher pode sim dirigir, pode sim abençoar, pode sim profetizar. E a gente recebe essa bênção em nome de Jesus. Graças a Deus. Mas o papel da mulher, fundamental, volta lá o idônea, fazendo um favor, a tradução, que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, competente. Isso é o significado de idônea. Mulher está apta para ajudar. Mas eu não vou aqui, o meu negócio aqui não era falar da mulher, o meu negócio aqui é falar da igreja. Assim como Eva está para Adão, a igreja está para Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Olha só, marquei aqui, ó. A noiva nasce depois do noivo. A noiva nasce depois do noivo. Então Deus formou a igreja, Deus cria a igreja para ajudar Cristo. Esse é o meu assunto. Assim como Eva ajudava Adão, Deus cria a igreja para ajudar o Cristo. E qual é o principal papel de Cristo aqui na terra?
Para que ele veio? Irmãos, é gostoso fazer culto, a gente faz culto, é gostoso levantar a mão, adorar a Deus, é gostoso a gente jejuar, buscar, fazer propósito, tudo isso é maravilhoso e nós temos que fazer sim. Mas o papel principal da igreja, o papel mais importante da igreja, é ajudar o propósito para que Cristo veio. Buscar e salvar o que está perdido. É buscar o perdido. Hoje não é um culto de missões, mas podia ser. Quem é que está perdido, irmãos? Ontem nós estávamos fazendo um programa de rádio, estava eu, o pastor Carlos, o Biratã, o Alexandre e o pastor Márcio. E o assunto nosso ontem era em cima de um testemunho de um moço que casou aqui na igreja, também por nome de Heitor, que mandou o testemunho para ser lido na rádio pelo Dorfo, dizendo que até um tempo atrás ele era um usuário de entorpecentes, com uma vida toda sofrida, mas ele recebeu Jesus como Salvador, Deus mudou a vida dele, e alguém disse a ele que, e ele disse, não foi ninguém que disse, ele disse para a mãe dele, a mãe dele é a irmã da Damares, ele disse para a mãe dele, ele disse, daqui a pouco, eu vou me casar e vou ser pregador do Evangelho. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E esse moço, então, com essa decisão, com essa ideia, com esta vontade, ontem, ele estava se casando, com a sua casa comprada, e já é um pregador da palavra de Deus. Ele já é. E aí, então, nós estamos falando sobre isso. E cada um ali contou o seu testemunho, por que ele veio. Como que ele veio até uma igreja. Cada um falou. Um falou que tinha um problema de vício, outro problema de espiritismo, o outro chegou na igreja pequeno e não conheceu o mundo, mas a igreja fez o papel de família que ele não teve, e assim foi falando. E o menino que mexe ali na sonoplastia, que trabalha na sonoplastia, ele entrou na conversa e ele falou assim, então quer dizer que quem não vai numa igreja não vai nem para o céu? Foi isso que ele falou, mais ou menos? Quem não vai numa igreja está perdido, porque eu não vou na igreja, eu estou perdido. Aí eu expliquei para ele um pouco daquilo que Deus pode fazer do plano de salvação, como a pessoa recebe Jesus como Salvador. Olha só como as pessoas estão interessadas no assunto. As pessoas estão interessadas no assunto. Dá a impressão que você está falando, a pessoa está ali atrás de você escutando, e você está pensando que você está falando para alguém que está lá na sua casa, num programa de rádio, num carro, em algum lugar, no computador, no Facebook, e a pessoa que está na sua costa, a 1,5 metro, está sendo incomodada pelo poder da palavra. Olha o papel da igreja. Buscar o que está perdido. Quem é que está perdido? Não necessariamente alguém que esteja no vício, alguém que esteja na prostituição, alguém que esteja num efeito espiritual negativo, a pessoa está perdida. Não é necessariamente pessoas assim. A perdida é só quem está lá na prostituição, então a gente tem que ir de madrugada na prostituição. Podemos ir de madrugada na prostituição, mas talvez na loja que você trabalha, na empresa que você trabalha, tem alguém sentado a 1 metro de você, que ainda não tem Jesus como Salvador, que não conhece a Cristo, e ele está perdido. E eu estou fazendo o que com a salvação que eu já tenho? O que eu estou fazendo com a salvação que eu tenho? E às vezes eu fico gastando toda a minha energia. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que fazer. A igreja tem que fazer. Só essa semana a igreja teve 3 confraternizações. Bacana, alegre, feliz, joia. Isso uma igreja tem que ter, é um mecanismo vivo. Embora nossa igreja tem quase 2.000 pessoas, e você faz um evento, você atinge pelo menos quase 10%, 7%
da totalidade da igreja. Você não atinge todo mundo, mas atinge um grupo de pessoas. A igreja precisa fazer essas coisas. Mas o foco principal, aquilo que a igreja foi chamada, nós não podemos perder. Nós não podemos nos distrair. Você foi chamado, irmãos, por um propósito, ajudar o noivo. E o noivo veio com um objetivo. O noivo só veio com um propósito. Ele veio buscar o que estava perdido. E não podemos perder esse foco em hipótese nenhuma. Nós temos que ampliar prédios, nós temos que dar condição dos prédios estar ampliados e prontos, porque nós precisamos buscar o que está perdido. E às vezes o perdido não está longe, ele está andando perto da gente. Ele está no nosso círculo, aonde nós vivemos, aonde nós nos comunicamos, aonde nós nos relacionamos. E às vezes, quer dizer mais, o perdido está dentro da sua casa. Ele é gente boa, é espetacular, é bom, mas ainda não recebeu Jesus como Salvador, então ele está perdido. E eu sou a noiva, e você é a noiva, criada por Deus para auxiliar o noivo. E a palavra idônea, onde a noiva foi relacionada, refere-se a estar apta para ajudar no propósito. E o propósito da igreja é buscar aquele que está perdido. E eu pergunto para você nessa manhã, em nome de Jesus, levanta a sua mão para o céu e receba essa bênção. Quando nós buscamos os perdidos, quando nós buscamos aquele que está longe, Deus traz milagres para as nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vou dizer de novo. Quando nós buscamos aquele que está perdido, Deus traz milagres para as nossas vidas. Nós não podemos fugir do propósito de Deus para a igreja. O propósito principal de Deus para a igreja é buscar aquele que está perdido. E às vezes, marquei aqui, nós gastamos energia no lugar errado. Gastamos energia no lugar errado. Ficamos aí preocupados com isso, com aquilo, nos desgastamos demasiadamente com um propósito que nós não fomos chamados. Sabe, irmãos, às vezes faz alguma coisa para melhorar, faz alguma coisa para ir bem, e ali por causa de uma palavra às vezes mal falada, uma atitude de alguém que não estava preparada para estar na posição, por causa às vezes de um dizer, por causa às vezes de uma forma de tratamento, o que era para a gente ganhar, a gente perde. A gente perde. Sabe por quê? Porque a gente não pode ficar atrás de picuinha. Hoje não é mais picuinha, hoje é mimimi. Mimimi. Nós precisamos fazer. Sabe por que uma das coisas que nós paramos de fazer, fizemos só 2 vezes. Aquela festinha de final de ano, dia 31. 2 motivos. Primeiro motivo, porque a igreja cresceu demais. E vai continuar crescendo em nome de Jesus, porque nós não perdemos o propósito. Segundo, porque o primeiro foi uma alegria. Foi feito aqui no porãozinho ali. Tinha umas 70, 80 pessoas. Mas em um ano a igreja cresceu tanto que já estava com quase 400 e foram 300 pessoas. Foi feito lá no espaço. E quando foi feita a mesa, todo mundo levou. Graças a Deus. Aqui, irmãos, se tem uma igreja que tem coração para abençoar, é a igreja sede de Piracicaba. Nunca perca esse coração. Vocês são espetaculares. Mas aí, quando eu cheguei, eu vi
pessoal às vezes me espera para começar a comer, mas eu já aviso, ó, libera, vai comendo já, porque senão vai demorar. Porque tem pessoas para atender, pessoas que não vão, você tem que orar, conversar, e aí acontecem essas coisas. Quando eu vi, irmãos, nossa, foi assim, ó, sabe os gafanhotos do Apocalipse? Foi assim, ó. Acabou. E tudo apertado, um em cima do outro. Eu falei assim, não. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Organizada, bacana, bonita. Mas foi culpa minha. O espaço é para 200. Como que eu quero levar 400 para lá? É como a besta do Calvário. O espaço é para 4, 5 mil, não sei quanto cabe no ginásio. A gente não tem nem como fazer muita propaganda. Lota, enche. Eu tenho vontade, daqui uns dias, fazer um culto só da sede no ginásio dos esportes. Vou falar de novo, hein? Eu vi um glória a Deus, acho que eu recebi apoio. Fazer um culto só da sede no ginásio de esportes. Não vai encher o ginásio, mas a ideia já tem para ficar bem cheio, bem bonito. Sem artista, só nós, só para a gente medir o nosso tamanho, a nossa força. Porque se eu não sei o tamanho da minha força, eu não sei onde eu posso chegar. Você tem que saber o tamanho da sua força, senão eu vou ficar que nem um elefante, a vida inteira amarradinho ali, a vida inteira preso ali, e com todo aquele tamanho, amarrado por uma estaca, uma correntinha que ele podia chutar. Eu profetizo na sua vida, irmãos, você é mais forte do que aquilo que você imagina. E você, quando tem o seu propósito definido, e você sabe para que você veio, e por que você veio, você vai dizer, como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O papel da igreja é este. Não tem outro papel mais importante para a igreja debaixo do céu, a não ser pregar o evangelho. Este é o papel principal da igreja. É para que a igreja foi formada, é porque Deus chama a igreja. Vocês vão ser meus discípulos. E vocês vão ir e fazer discípulos. João capítulo 4, versículo 33, versículo 34, Jesus está ali conversando com seus discípulos e parece que tem um momento ali que eles querem distrair Jesus, mas em João 4, 33 diz assim a Bíblia. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que ele trouxe comida? Verso 34. Irmãos, os discípulos estavam preocupados com Jesus. Será que ele comeu alguma coisa? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu fui chamado para isso. Billy Graham morreu com quase 90 e poucos anos de idade, irmãos. E foi um dos homens mais apaixonados por almas debaixo desse céu. E quando Billy Graham fala sobre dinheiro, ele fala assim, quando você ganha dinheiro, você precisa prestar conta à Receita Federal do dinheiro que você ganhou. Sim ou não? Ora, imagina o livro de Deus que escreve todos os seus dias. Vamos fazer o papel de igreja, ele fala. Vamos fazer o papel da igreja. Nós não podemos nos distrair. Jesus não quis distrair nem não com aquele banquete. Ele estava nos ensinando, não se distraia. E às vezes nós nos distraímos com tantas coisas e esquecemos do foco principal. Irmãos, as pessoas estão hoje, como dizia a pastora Osaide, chumbeadas, cansadas, desigrejadas. 90% dessas pessoas que estão nessa situação é porque elas esqueceram que o papel da noiva principal é ganhar almas. E muitos de nós que estamos igrejados,
abençoados, também nos esquecemos que o papel principal da igreja é pregar o Evangelho. É buscar as pessoas. É falar de Jesus. É anunciar o Cristo. É convidar mais um. Se você não sabe convidar com palavras, às vezes tem pessoas que têm dificuldade. Entrega um folheto. Convide por um folheto. Às vezes você tem dificuldade de falar pessoalmente, fala pela rede social. Use a rede social por algo proveitoso nesta questão de evangelho. Porque ela é usada proveitosamente para muitas coisas. Mas nessa questão do evangelho, use ela. Primeiro, nós não podemos nos distrair com o nosso propósito. Segundo, nós não podemos gastar nossas energias em lugar errado. Não podemos. A Lourdes conta uma história aqui na igreja, a pastora Lourdes, de uma mulher com um aspirador de pó. E ela estava passando o aspirador de pó no tapete de uma igreja. E passava com uma força. O pastor chegou, olhou e falou assim: coitada, eu vou ajudá-la. Sem que ela percebesse, ele foi perto dela, pegou a tomada, o fio com o plugue e colocou na tomada. Quando ele faz isso, o aspirador funciona. O aspirador estava desligado. Resultado, ela fazia muita força. Ela perguntou para o pastor assim: o que foi isso que o senhor fez? Ele falou assim: só liguei na tomada. Eu só liguei na tomada. Aí a gente vai para João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Toda vara que estiver ligada em mim, essa vai dar muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa linda. Nós temos que assumir o nosso papel predominante. Nós temos um papel que é ser o ajudador do noivo. E eu pergunto para você nessa noite e eu termino: estamos cumprindo esse papel? Estamos efetivamente cumprindo o papel do noivo? A igreja precisa falar do noivo. Porque perto de você tem um perdido. Perto de você tem alguém que precisa dessa salvação. Jesus está entrando numa cidade e um baixinho, rico, cobrador de impostos, resolve ver Jesus. E ele se esconde em cima de uma figueira brava, pensando que ninguém vai vê-lo. E Jesus para debaixo da figueira. E eu profetizo nessa manhã na sua vida: Jesus já está embaixo das nossas figueiras. Zaqueu desce, porque Jesus o chama, e ele fala aquelas coisas bonitas que ele falou, que ele vai repartir o seu dinheiro, que ele vai vender, dar para os pobres, que ele vai restituir 4 vezes mais. E Jesus disse assim: hoje veio salvação nessa casa. E alguém começou a questionar e disse assim: porque eu vim com uma missão: buscar e salvar o perdido. Essa paixão tem que estar dentro do coração da igreja. Essa paixão está na igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Piracicaba. Nós precisamos buscar o perdido. Buscar o perdido e fazer dele um discípulo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala comigo assim: buscar o perdido e fazer dele um discípulo.